dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã do dia 23/8/2023, nesta quarta-feira, em que os termômetros marcam 23, 28 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muito papai, de muito sorriso, muitos encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir pedalar, mas para você que acordou para ir caminhar, e para você que acordou para ir ginasticar, e para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda para você que acordou simplesmente para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz bom dia iluminado para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV 777. Sejam bem-vindos e bem-vindas, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, mas também para vocês, retardatários de outros dias, de outros momentos, de outras horas. Bom dia aí para vocês, que bom tê-los aqui fora do horário também, tá tudo certo. Juntos e misturados. Pois. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Retardatários de última hora, da primeira hora, da quinta hora, não importa. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, mas também para eles, os pontuais, os britânicos, ingleses. Bom dia aí, aquele abraço para você que está aqui conosco no horário certinho, às 7h45, todos os dias. Diz aí, dona Sheila, diz aí, Val Costa, quero falar com você, liga aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para a nossa Zilmar Araújo, para a nossa Massinha e para todos e todas. Bom dia aí também para eles, os aniversariantes de hoje, dia 23/8. É um dia especial para mim, mas não vou contar não, vou deixar para depois. A começar por ela, dona Iolanda Cavalcante. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Iolanda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para a senhora nesta quarta-feira, no dia 23. Que Deus te abençoe, que Maria passe na sua frente e pegue seus recadinhos, todinhos, e possa realizá-los. Que seja uma quarta-feira feliz, que ninguém nem nada impeça a sua alegria nesse dia do seu aniversário. Feliz aniversário para a senhora Dona Yolande Cavalcante, também para ela nos seus 64 aninhos. Dona Sueli Santos, bom dia, bom dia, bom dia, Dona Sueli. Feliz aniversário. Nessa encarnação, provavelmente eu consiga chegar, se não na próxima, eu chegarei aos 64 aninhos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Maria lhe envolva em bênçãos de luz e paz e que todos os seus pedidos se realizem, todos os seus sonhos também. Só não peça demais para não abusar os santos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dona Sueli Santos. E para concluir, são apenas três, um trio maravilhoso.
Dona Yolanda, Dona Sueli e o senhor Antônio Moreira, nos seus 55 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seu Antônio. Toinho, é isso aí, menino Tonho. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Luz e paz para você. Que seja uma quarta radiante, junto da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, de todos aqueles que você gosta. Que seja uma quarta-feira do bem. Sendo assim, para Toinho, para Sueli e para Yolanda, feliz aniversário de paz e luz no coração desses nossos amigos. Mas também para eles e elas, do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, que estão aniversariando hoje, quarta-feira. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, luz e paz para todos vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus para todos eles e para todas elas, os aniversariantes ou não de hoje, dia 23. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Vocês não vão acreditar na mensagem que eu abri aqui por acaso. Se é que foi por acaso. Diz assim: faça da leitura um hábito diário. Faça da leitura um hábito diário. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão. Verificará que é o seu melhor amigo, que conversará com você somente quando você o desejar. Escolha livros instrutivos, interessantes, sadios. Tanto quanto o corpo, o espírito também precisa de alimentar-se. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Anota aí, vai. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a respiração. Acreditem ou não, essa foi a mensagem que caiu para nós hoje. E logo mais veremos por que da suposta coincidência. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nada escreveu, mas que muito nos deixou como mensagens de amor, de fraternidade, e que hoje preenche milhares de centenas de muitos livros mundo afora. Em especial, aqueles que ficaram conhecidos como os evangelhos canônicos, onde estão contidos todos os temas, assuntos possíveis a respeito da vida, da obra, da mensagem de Jesus Cristo, nosso guia, nosso modelo. A Ele a nossa gratidão e o nosso sentimento de amor, de carinho, por tudo que Ele nos legou pela palavra e que mais tarde tornaram-se escritos imortalizados. Que a Tua paz, Senhor, possa estar conosco, nos fortalecendo, nos animando a continuarmos no caminho do bem. Abençoa todos os presentes, aqueles que virão depois em outros horários e dias, mas igualmente os que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, onde quer que eles estejam. E hoje, em especial, a todos aqueles que escrevem seus livros para nos deixar mensagens de amor e de valor moral. Que Deus os envolva em luz e paz a todos esses nossos irmãos. E assim, amado Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todas que chegaram agora e também para nós que já estávamos sendo assim. Bom dia aí de luz e paz para vocês e também para mim também, porque hoje é quarta-feira e hoje é dia deles, dos meninos. É dia de André Luiz por Valdo Vieira na sua conduta espírita. Oh meu Deus, sendo assim, vamos a ela, a mensagem do dia de hoje, especialmente escolhido para você e para mim também, logo após a nossa vinheta. Vamos que vamos, é isso aí. Mas antes de nós vermos a mensagem do livro Conduta Espírita, permitam-me começar lhe perguntando: qual foi a última vez que você leu um bom livro? Você se lembra? Qual foi a última vez que você leu um bom livro? E se você se lembra de quando foi essa última vez, você se lembra o que ele dizia? Qual era a ideia, o foco, a mensagem principal desse livro? Agora, uma mais difícil. Você saberia dizer quantos bons livros você já leu até aqui nesse ano, 2023, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 23? Seria capaz de se lembrar deles, ou de pelo menos de alguns, ou ainda de um? E para encerrar, mais uma pergunta. É que eu sou discípulo de Marta, e Marta, vocês sabem, né? Enche a gente de perguntas. Eu sou da mesma escola filosófica dela, da maêutica. Você saberia quantificar quantos bons livros você já leu até aqui, nessa sua atual encarnação? Sim ou não? Ou como gostamos de propor, de provocar. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Quantos bons livros eu consegui nesta encarnação ler até hoje? Muito provavelmente nenhum de nós saberia dizer a quantidade. Talvez, quem sabe,
Lembre-se de um ou dois, quando muito, 3, 4, 5. Mas se vocês quiserem, a gente ainda pode provocar mais um pouquinho, questionando. Qual desses todos os livros supostos que eu já li até hoje na minha encarnação, qual foi aquele que mais fez sentido para a minha atual existência? Tipo, hoje eu chego à conclusão que, dentre todos os livros que eu já li até hoje na minha vida, o título, foi o que mais fez sentido para mim. Você saberia dizer? Tu se lembra? Olha o que Pastorino, por isso que eu fiz questão de mencionar, parece ter sido por acaso. Ele diz: faça da leitura um hábito diário. Porque se nessa encarnação, vamos pensar, se nessa encarnação eu não conseguir fazer da leitura um hábito diário, provavelmente eu não saberei qual foi o último bom livro que eu li. Ou ainda quantos livros esse ano de 2003 eu li. Ou ainda quantos eu li nessa minha atual encarnação. E qual desses tantos supostos foi aquele que mais fez sentido na minha existência? Porque ler é um hábito que gera vício. Ou será um vício que gera um hábito? Não. É o hábito que gera um vício. Um exemplo. O hábito de fumar todo dia gera o vício do tabagismo. O hábito de beber socialmente todo dia gera o alcoolismo. Sim. O hábito de estar falando mal das pessoas gera maledicência. Como o hábito de sorrir gera simpatia. Como o hábito de fazer o bem gera a cura, o homem de bem, a caridade. Portanto, o vício ou a virtude é uma questão de hábito. Já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? E eu me dei conta que o hábito de lermos todos os dias às 22h30 o Evangelho segundo o Espiritismo cria o vício de estarmos ligados a Jesus, conectados na sua mensagem, que são os livros não escritos por ele, mas que nos liga a ele. Vou até refazer. O hábito de ler todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo, 22h30, gera o vício de estarmos ligados a ele, Jesus. Sim, através dos amigos espirituais. Faça da leitura um hábito diário. Isso é um processo disciplinar e de educação. É por esta razão que André Luiz, por Valdo Vieira, nos traz essa mensagem de hoje. A conduta espírita perante o livro.
E olhe que das 4 proposições iniciais eu utilizei o mesmo adjetivo. Do bom livro. Não é simplesmente o hábito da leitura, mas é o hábito da boa leitura. Porque o hábito da má leitura gera o vício de atrair espíritos do mesmo padrão que a leitura nos proporciona. Sim. Quer ver? Vamos ver. Vou trazer, então, a mensagem de André Luiz. Vou trazer aqui para que a gente possa compartilhar juntos dessas ideias iniciais. Espera aí, sempre me atrapalha, porque primeiro eu tenho que trazer para frente, agora vai. Pronto. Você já tinha parado para pensar ou para refletir como é a sua conduta espírita perante o livro? Porque André Luiz ele vai focar nesse ponto. Deixa eu ajustar aqui. Nesse ponto. Ele começa dizendo assim, a conduta espírita. Consagrar diariamente, faça da leitura um hábito diário. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Olhem que eu nem perguntei qual foi o último livro ou quantos livros espíritas nós já lemos até aqui. Preferencialmente que versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Olha que coisa interessante. Olha o impacto dessa frase. Luz ausente, treva presente. Anota aí. Não, essa dá para escrever. Escreve aí. Outra dica para a conduta espírita perante o livro. Digerir, primeiramente, as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular, no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo que esteja diretamente ligado ao trabalho mediúnico, para depois entrar na prática mediúnica, no que diz respeito a ela. Porque tem muitos médiuns, trabalhadores das reuniões mediúnicas, que começam pelos avessos, de trás para frente. Primeiro vai para a prática, para depois pensar se vai ler algum livro falando sobre mediunidade. Ou ainda da doutrina espírita. E já dissemos aqui inúmeras vezes, romances ditos espíritas, psicografados, não quer dizer necessariamente conteúdo espírita, mesmo pelo espírito tal ou qual. Teoria meditada, ação segura. Para que você possa levantar um edifício, construir uma casa, você precisa ter antes a teoria, para que na hora da prática você tenha mais segurança de como conduzir do papel para o chão. Ele ainda vai dizer, nesse particular, cadê? Ih, rapaz, baguncei tudo, tá vendo? Eu sou terrível. Vou lhe dizer, não tenho medo do que vou fazer. Dentro do tempo de que disponhas,
conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertence. Isso era para a época de André Luiz, porque hoje a gente nem sabe onde é que fica nem a livraria nem a biblioteca. Ou raramente adentramos a elas. Livro lido, ideia renovada. Oh, coisa boa. Ele tem sido bem cirúrgico nessa segunda parte, né? Frases de efeitos. Livro lido, ideia renovada. As nossas ideias não são renovadas porque lemos poucos ou quase nenhum livro. Ele ainda vai dizer: apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. E aí diz: vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Não precisa retribuir mal com mal, injúria com injúria, discórdia com discórdia. Não precisamos estar fazendo apologia ao espiritismo, nem combate acirrado aos opositores dele. Valemo-nos do bem para nos sairmos maiores. E ainda diz: oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jaz mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Ele se refere, por exemplo, a um livro de meditação, a um romance que possa trazer um fundo consolador, ou dentro daquela necessidade que aquela alma está passando pelas suas questões provacionais, você pode estar direcionando um livro que está lá na estante, que está lá na biblioteca, sem muito tempo, com muito tempo sem uso, que não vai fazer tanta falta. Aliás, é o que eu estou precisando fazer aqui na nossa estante. Livro nobre, caminho para a ascensão. Existe deixa eu ver, um programa, existe um movimento, eu não sei bem o nome que eu daria, de pessoas, eu acho que uma vez no ano, de vez em quando isso é fomentado, que pessoas deixem livros em lugares públicos, a exemplo no metrô, no ônibus, na estação rodoviária, na clínica, como se tivesse esquecido, para que alguém possa, em vendo, pegá-lo e ler. Livros de mensagens, livro de fortalecimento moral, que nos chame e nos convide a pensar sobre, deixa lá estrategicamente, como se você saiu ali daquela espera e alguém vê e pega e começa a ler. Vai ser um verdadeiro caminho para a ascensão. Eu me recordo, acho que eu vou aparecer para contar essa história. Posso? Acho que eu posso. Deixa eu aparecer aqui. Eu me recordo que eu li ou eu vi de um palestrante, ou li de um livro, uma mensagem, não me recordo bem. Tenho até a impressão, me veio aqui à mente, que foi Divaldo Franco que contou essa história. Salvo engano. Que a história é mais ou menos assim. Tinha uma mulher que estava passando por uma aflição muito grande na sua vida. Ela tinha um filhinho e ela começou a maquinar a possibilidade de se suicidar. Porque ela estava tão desesperada, tão aflita, que ela não sabia como resolver o problema e achou que o melhor meio era o suicídio. E ela suicidaria junto com seu filho também. Ambos morreriam a partir daquela ação
que ela cometeria. E aí ela vai se dirigir para um viaduto no qual ela iria se jogar embaixo. E ela então caminha com o filho para esse local. E ao momento dessa caminhada de casa até o local que ela destinou fazer a ação nefasta, ela vai atravessar a rua quando de repente tem uma ventania, uma espécie de um vento norte-sul, que traz junto desse vento um pedaço de papel. E esse papel para exatamente na frente dela, que fosse assim nos pés. Ela não sabe por quê, ela olha para o papel e alguma coisa a magnetiza, que ela resolve pegar o papel e ler. E quando ela pega o papel e começa a ler, ela vê ali uma mensagem, salvo engano, do espírito Maria Dolores, era um espírito feminino. E ela começa a chorar, porque era uma mensagem de consolo, de esperança, que falava exatamente a respeito do suicídio e as suas consequências. Acho que foi de Maria Dolores, salvo engano. E ela tem um estado emocional de choro, de convulsão, e ela sente que aquilo foi Deus que... E ela não era espírita, viu? Ela sente que Deus estava falando para ela a partir daquele papel. E ali ela toma uma resolução, que não foi mais se jogar viaduto abaixo, mas procurar, porque ali tinha o endereço da Casa de Redenção, Mansão do Caminho, Casa do Caminho, né? E ela então se dirige lá para o centro da Mansão do Caminho, conversa com o Divaldo, ela faz o tratamento, ela deixa de pensar no suicídio, faz o tratamento, e, salvo engano ainda, ela passa a ser uma trabalhadora da mansão. Por conta de um papel que veio de uma mensagem de consolo. Provavelmente, se a ação espiritual, claro, se não tivesse feito essa ação, esse movimento, ela provavelmente estaria hoje numa situação mais sofredora do que a própria aflição, por conta da ação que ela tomaria. Aí a gente percebe, eu estou trazendo um caso que me veio aqui durante essa fala, enquanto eu estava aqui apresentando, essa lembrança dessa história. Tem muito tempo que eu já ouvi isso de Divaldo Lee, que mostra assim, olha a importância de um livro espírita, um livro de mensagem, que nos traz consolo. Como um livro desse, faça da leitura um hábito diário. Aí ele vai dizer mais. Escolha livros instrutivos, interessantes e sadios. Veja a paridade que tem da mensagem com André Luiz, a mensagem dele do livro. Tanto quanto o corpo, o espírito também necessita de alimentar-se. O engraçado é que a gente tem uma biblioteca enorme dentro de casa para dizer que tem para os outros, mas que a gente não lê. A gente tem na nossa casa espírita o livro, mas a gente não pega, não faz um bom uso. E quando faz, é de forma atropelada, rasteira, com perdão da expressão, aligerada, não alimenta-se da mensagem. Chico dizia, ou Emmanuel dizia para o Chico, que quando a gente abre um livro espírita, um livro que traz, não é nem só espírita, mas um livro de consolo, de esperança, como o Evangelho,
saem das páginas luz que nos absorve o corpo, que nós absorvemos pelo corpo, pelos poros, como remédio, cura. Eu não sei se vocês já viram no YouTube e algumas imagens no Google, imagens de livros abertos saindo dentro dele, chamas de luz. Já viram? É proveniente dessa fala de Emmanuel. A gente tem uma resistência de ler livros espíritas. Quando a gente o faz, normalmente são livros romanceados, que a gente chama água com açúcar. Porque a gente fica naquela imagem de céu, de que isso, de que os espíritos vão fazer. A gente fica iludidos. Livros romanceados com todo respeito a todos os espíritos e médios e autores. Não tenho nenhuma crítica nem combato, não. Mas na sua maioria são livros ilusórios, fantasiosos, que nos remete a uma realidade espiritual para bem poucos. Até mesmo os livros de André Luiz, daquela série de 16, já ouvi dizer por eminentes oradores que são exceções daqueles espíritos que passam por essas situações. Porque quando a gente vai ver no dia a dia da vida, a gente chega à conclusão que é verdade. Uma história de André Luiz da vida é uma história de exceção. Uma história de fulano de tal é um livro de exceção. Não estou dizendo que não aconteça. As exceções, às vezes, formam grupos, formam comunidades. Eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria de nós ainda está na transpiração, na luta, na força, na dor, nos processos aflitivos, em experiências tormentosas no mundo espiritual. Que se não tiver um esforço, uma vontade transformadora, vai continuar lá por muito tempo, mesmo sendo espíritas. Conte quantos espíritas que vocês conheceram na encarnação, que desencarnaram, e voltarem para dizer como é o mundo espiritual de André Luiz de Nosso Lar. Você tem alguma história? Todo mundo quer ir para Nosso Lar. Você tem alguma história? Eu não tenho nenhum. Nenhum. Não conheço um desses meus amigos, companheiros de lida espírita, que voltou para dizer algo do tipo. Por que será? E esse é um dos questionamentos do mundo espiritual, ou do movimento espírita, sabia? Eles deveriam voltar para dizer, é verdade, isso acontece. É isso mesmo. Ou é muito mais do que isso. Mas raramente, quase nunca você ouve. Nem mesmo nas chamadas reuniões mediúnicas. A gente pode até percebê-los no entorno, mas presente para falar. Nesses anos todos de mediúnica, se 2 ou 3 vieram e eu tive a oportunidade de ouvi-los, foi muito. Porque a realidade é totalmente diferente. Não porque seja diferente do que diz os espíritos, diferente porque ainda não merecemos viver o que eles conseguiram mediante o esforço da disciplina, do suor, da transformação. Quem aqui, de fato, tem o hábito da leitura diária de livros consoladores, transformadores, que apliquemos na nossa vida e conduta diária? Porque se fizéssemos,
seríamos menos aflitos do que ora ainda somos. Com todo esse manancial de luz. Por isso que a gente insiste hoje numa campanha que vai tomar um vulto muito grande, da leitura diária do Evangelho toda noite às 10h45, 10h30. As pessoas reclamam do horário, reclamam do mesmo tema, e que não sei o quê, que já lê no outro dia. Tudo isso é verdade. Não estou puxando sardinha, saco para minha sardinha comer. Esqueci agora o ditado. Não estou, não. Cada um tem um direito. Isso é uma proposta de uma atividade que vai tomar um vulto agora em setembro, que vocês nem vão imaginar. Seria hoje, por sinal, sabiam disso? Dia 23. Mas, infelizmente, o meu processo ainda é meio atrapalhado. Eu não pude começar hoje. Mas não importa a data. O que importa é que vai acontecer se Deus permitir. Para a gente inocular o vício do Evangelho em nós. O vício de estar coladinho com Jesus todo dia. Que nem um processo de obsessão. Processo de obsessão é o vício que os obsessores criaram mediante o hábito de nos perseguir todo dia. Isso que é obsessão. Está lá no livro dos médiuns. É uma ação pestinaz constante de um espírito mau sobre o encarnado. Ou seja, é viciado naquela energia. Um hábito. Um homem caridoso ou uma mulher caridosa criou o vício de fazer o bem, pelo hábito de fazer diariamente. Um intelectual dentro do nosso conceito humano, um filósofo, um conhecedor especialista daquele tema, é um viciado por aquele tema, só fala daquilo. Pronto. Arthur Valadares, que eu nunca mais falei dele, né? Arthur Valadares é um viciado em Emmanuel. Nas mensagens de Emmanuel, na vida dele. Não conheço ninguém que fale tão bem quanto. Discorre uma maravilha. Eu ouço praticamente todo dia. Por que ele é assim? Porque ele tem um hábito diário de ler Emmanuel, sabe tudo de cor. Ou quase tudo de cor. Pessoas ou são, pessoas são, pessoas pessoas são. Pessoas são viciadas em Paulo Estevam. De tanto ler o livro, tornaram-se viciadas no livro, porque habitualmente lê o livro. Quando você já leu Paulo Estevam 20 vezes, 30 vezes, e assim, ó. Você é viciado em quê? No quê? Já se perguntou isso? Já refletiu sobre isso? Já pensou sobre isso? Vamos ao texto. Conta do horário, que eu já passei. Sigamos. Ele ainda vai dizer: oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem, isso aqui eu já falei, né? Mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo, o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Aí diz: livro nobre, caminho para a ascensão. Aí ele vai dizer: disciplinar-se na leitura, disciplina, disciplina, disciplina. No que concerne a horários e anotações, melhorando, deixa eu puxar aqui, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir, estudo para fixar o aprendizado.
Quem não conhece aqui aquela história de Divaldo com Joana, ou de Joana com Divaldo, quando eles iniciaram a parceria? Joana disse a ele, ainda espírito amigo, você vai começar a ler o livro dos Espíritos. Leia. Aí ele leu tudo. Aí ele corre para a Joana, porque ele perguntou a Joana, o espírito amigo, o que ele tinha que ler, como ele devia começar. Ler o livro dos Espíritos. Terminou? Ah, terminei. Ele engoliu, digeriu, né? Leia de novo. Aí ele leu tudo rápido. Quando ela volta para a Joana, o espírito amigo, leia de novo. E assim foi que ele foi se mofando, cansando. Sim, meu Deus, não vou fazer nada. Aí depois de tantas vezes lido, aí Joana, o espírito amigo disse para ele, agora sim, agora que você já leu todas essas vezes, agora sim, aí ele pensou que ia mudar de livro. Agora a gente vai estudar o livro dos Espíritos. E foi assim que hoje o Divaldo é assim. A capacidade de expressão, de falar da doutrina de Divaldo Pereira Franco, não é fruto do acaso, de obra sem esforço. Disciplina, disciplina, disciplina. Veja Chico também, 92 anos, ali, ó, viciado em Emmanuel e Emmanuel viciado em Chico, a tal ponto que não conseguia identificar quem era um e quem era outro, pela simbiose que existia entre essas duas almas, que não é dessa encarnação, não foi desta, que já vem se perseguindo há muitas encarnações, para o bem, claro. Olha o que ele diz, disciplinar, esqueçam todas as outras, disciplinar-se na leitura no que se concerne a horário e anotações, 10h30, todo dia, leitura. Ah, hoje eu vou ler 9h30. Ah, vou ler 10 horas. Não, vou ler amanhã de manhã quando acordar. Agora eu vou ler meio-dia. A mente não se educa. Isso é uma educação para aprender a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu posso fazer em outros horários essa educação? Pode, claro que pode. Mas aqui o que está se prevalecendo é o coletivo. Que fique bem claro para os que nos ouvem e nos acompanham. Não é uma questão pessoal, egóica, é uma questão coletiva. Egrégora é o conjunto do individual que se assoma ali, naquela ação. Estamos pensando coletivamente, quanto mais, melhor, mesmo horário, mesmo dia. Agora, se eu não fizer, faça em outro horário, outro dia. É melhor fazer em outro horário, outro dia, do que não fazer. Agora, do ponto de vista da proposta da atividade, não vai estar vinculado naquele dia, pode estar em outro dia que você fizer no horário e no dia. E às vezes, fazer no horário e no dia proposto, se não estiver conectado com a proposta, pode estar apenas só lendo a palavra, as letras, os textos. Isso serve para qualquer atividade, viu? Não é só para essa, não. Eu estou puxando sardinha para o meu saco agora, mas não é nesse sentido. Isso serve para qualquer sentido, qualquer situação. Disciplina, disciplina, disciplina. Então ele vai dizer, aprende mais quem estuda melhor. Os concurseiros, pronto. Tem algum concurseiro aí? Por que a galera passa em concurso dos mais difíceis? É porque ele começou uma vez e passou de vez? Não. Raríssimos. Porque não estudou? Quase nenhum. Porque deu uma olhadinha de final de semana nos assuntos? Nem pensar. Tá aqui, ó. Disciplina da leitura que concerne horário e anotações, melhorando por si mesmo e não pelos espíritos o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Isso aqui
É a cara dos concurseiros, de quem quer passar em uma federal da vida, quem quer passar em um concurso da OAB e tantos outros para ter uma representatividade. Isso aqui é igual para quem quer ser juiz, concurso para juiz. Aprende melhor, ó, estuda melhor, aprende mais. Aí eu vou até aparecer, essas horas eu preciso aparecer. Me perdoe, isso é que eu estou sendo chato, mas eu vou aparecer. Por quê? Vamos pensar. Isso é bom senso. Isso é Kardec. Por quê? Que quando eu trato das coisas do mundo para passar no vestibular, para passar no concurso da OAB, para ter aquela vaga de emprego, para passar naquele curso que eu quero fazer de medicina, a não ser que você compre, que alguém faça por você, é outra história. Mas se o mérito é seu, é porque você usou desse item aí. Agora eu pergunto a você que está aí me olhando. Quando as coisas do mundo que eu quero ter, privilégio, expressão, ser escolhido como o melhor, primeiro reconhecido como o melhor, eu me disciplino dessa maneira. Por que que quando é das coisas de Deus eu não faço? Tem que ser diferente, tem que ser por milagre. Eu diria, seria correto eu dizer que quem passou no concurso da OAB, no concurso federal, de qualquer universidade federal para um cargo eletivo, foi por milagre? Você vence uma concorrência de 300 e tantas pessoas por um. Foi milagre? Foram os espíritos chegou lá e lhe deram um número das respostas? Aí que nem aquele Pedro Pedrosa, né? Me parece, daquele personagem da, da escolinha do professor Raimundo. Ah, então não me venha com choromelas. Não venha querer milagres achando que os espíritos vão fazer. Não vão, não vão. Porque não seria ético, não seria moral, não seria do bem. Não é porque eu louvo o Senhor que Ele vai derramar todas as suas graças em cima de mim. Não vai. Bobagem pensar assim, na perspectiva espírita. Eu tenho que merecer. Eu tenho que ter os pés e os joelhos e as mãos desconjuntados, sangrando. Se Jesus foi assim para que a sua mensagem, que está hoje no Evangelho, perpetuasse, por que que eu, Robson, que estou anos-luz distante de Jesus? Não é nem anos-luz, é milhares de anos-luz, bilhões de anos-luz distante dele. Vou querer que seja diferente do que foi com ele. Entende? Só para a gente fechar. Faça da leitura um hábito tão indispensável quanto a própria respiração. Tem alguém aqui que pode estar incluso nesse último parágrafo? Alguém já tinha pensado nessa perspectiva? Ler para mim é tão indispensável quanto respirar? Eu confesso a vocês que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso ou refletido sobre isso. E olhe, sem nenhuma vaidade, eu até que leio alguma coisa.
ou falsa modéstia. Até que de vez em quando eu dei uma lida. Aqui e ali. Mas não tinha parado para pensar nessa extensão que essa mensagem de Pastorino traz. E eu já li ela várias vezes, viu? Só agora que a ficha caiu. Mas para a gente fechar o trabalho de hoje, cadê, Robson? Deixa eu trazê-lo aqui, senão não vai. E deixe eu sair de cena. Como é? Eu nem sei como é mais. Deixa eu ver aqui, que eu já me bananei. Aqui. Deixa eu ver se vai. Pronto. Aí ele vai dizer: sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que vem a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdicidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto, é verdade. Olha que coisa legal. E vai dizer antes de concluir: divulgar, anote aí, divulgar uma conduta espírita perante o livro. Divulgar todos os meios, por todos os meios lícitos, os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. Conta aí quantos vocês fizeram esse ano. Divulgar por todos, não alguns, por todos os meios lícitos, os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. Se eu nunca li, se eu não sei quais são, como é que eu vou poder divulgar por todos os meios? Percebe? Se eu não tenho tempo, todo o meu tempo eu dedico só ao trabalho e ao lazer, ao descanso. Se eu não fui educado culturalmente, familiarmente para a leitura, como é que você quer que eu faça isso? Não posso. Não se foge a um leitor hábil da noite para o dia, com a leitura de um livro de romance, de um bom orador, de um bom conhecedor da doutrina, porque leu um livro de Chico Xavier. Só as obras de Chico Xavier, ou melhor, só a obra de Chico Xavier implica em mais de 400 títulos de livros. De Divaldo vai para mais de 200. E os outros? O melhor, só o de Allan Kardec, são 21 a 22 obras. Quando muita gente leu a passant o livro do Evangelho, nos momentos de sofrimento, porque quando está no momento bom, nem lê também. Por isso, o vício, o hábito que estamos incorporando, porque eu estou incorporando também, da leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, toda noite, 22h30. A biblioteca encerra, a biblioteca espírita é viveiro de luz. Eu sei que poucos de nós acreditam nisso. Pouquíssimos acreditamos nisso. A biblioteca espírita é viveiro de luz. Porque raramente, quase nunca temos uma em casa. E quando temos, não fazemos uso dela. Não deixamos que dela, da biblioteca, esparja focos de luz para dentro da nossa casa, espantando as brigas, os desentendimentos, os obsessores, as intrigas, o palavreado chulo, as músicas que não condizem com o padrão moral e por aí vai. Os pensamentos.
E ele encerra dizendo, lá em Paulo, 1 Tessalonicenses 5:21, ó, examinai tudo, tudo, examinai. Retende o bem. Raramente, quase nunca, assim o fazemos. E para fechar, eu quero trazer essa última fala de Pastorino. Acostume-se a ter sempre um bom livro à mão e verificará que é o seu melhor amigo que conversará com você somente quando você o desejar. E quem tem um bom amigo deve fazer uso recorrente desse bom amigo. Não basta ser amigo, tem que ser bom amigo. Não basta ler um livro, tem que ser um bom livro. Beleza? Então tá. Que a gente possa ter nessa mensagem os nossos dois toquinhos. Um representando Kardec, o bom senso na mente, e o outro toquinho, Jesus, como sendo as virtudes do amor no coração. Pense nisso e reflita sobre isso. Um bom amigo, que podemos chamar de livro, nos possibilita tal conquista. Quando não é apenas um livro, mas quando ele é um bom livro. Embora cada qual é que vai dizer o que é um livro ou o que é um bom livro. Beleza? Então tá. Dia novo, oportunidade renovada para que comecemos hoje, ainda que seja somente hoje. Vamos experimentar o quê? A fazer da leitura um hábito tão indispensável quanto é o hábito de respirar. Portanto, faça da leitura um hábito diário. Fica aí a dica para hoje. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Luz e paz para você. Tudo de bom e tudo de melhor. Volte mais vezes, quantas vezes você quiser. Mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesmo. O importante é que você está aqui conosco. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, não tem problema. O importante é que você veio, não desistiu. Isso é muito bom e muito nos alegra. Obrigado pela sua companhia mais uma vez, ainda que retardatariamente. E para você que nos acompanha todos os dias fielmente no horário, é bom de horário. Já tornou um vício de manhã cedo ouvir aquele rapaz que sempre traz aquele bom dia aí repetido. Para mim, obrigado pela sua presença, obrigado pela companhia. Vai aí o nosso abraço e a nossa saudade. Em breve estaremos juntinhos de novo. Falta poucos dias. Muita paz, muito obrigado. E tudo de bom. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite. Com um bom livro na mão, como sendo o nosso melhor amigo. Ok? E lembre-se que logo mais, às 19h30, nós falaremos sobre Revolução Francesa, trazendo, posso dizer? Vou dizer, 3 convidados, só não vou dizer quais são. 3 convidados, a bancada hoje vai estar cheia, viu? Pegando. 19h30. E vai prolongar um pouquinho mais, porque é muita gente falando sobre ela, a Revolução Francesa. No estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fica a dica para que vocês estejam. Daqui a pouco a gente vai soltar os cards e os links. E mais tarde, que hora? 10h30, 22h30, nós
voltamos para a leitura do item 6 do capítulo 13 da leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado pela presença, pela acolhida, pela paciência e até logo mais às 19h30 no nosso estudo. Muita paz e obrigado a todos, todas e todos. E um feliz bom dia iluminado para você e para mim também. Vamos que vamos.